Meu parceiro, ontem à noite eu só desabei de tanta coisa que eu fiz durante a tarde, tá ligado? Meu Deus do céu, eu fiquei todo queimado, eu tô todo queimado. Ali nós vemos um Bambi completamente desfigurado. Yo, Rock aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. Eu queria falar sobre Crepúsculo. E por que eu queria falar sobre o Crepúsculo? Bom, eu vou começar do início, tá? Basicamente assim, falando, eu vou ensinar pra você como que você aplica, entre muitas aspas, tá? Tesão na sua história. Essa ideia, ela veio depois que eu li a saga do Crepúsculo, tá bom? E eu não tô nem de brincadeira, eu realmente li esse negócio inteiro. Eu queria muito ler Crepúsculo faz bastante tempo, muito tempo mesmo. E eu só tinha medo de começar a ler porque eu achava que ia ser muito ruim. E bom, eu li os 4 livros e eu assisti todos os filmes, tá? Todos os filmes mesmo. E o que eu tenho pra dizer a respeito de Crepúsculo é que no fim das contas é ruim mesmo, sacou? Essa série é chatíssima. É só péssimo, mas ela é muito boa. Se você lê Crepúsculo, o que eu não recomendo que você faça, tá bom? A menos que você seja muito louco, você vai acabar notando uma coisa bem peculiar. A primeira delas é que se você tirar toda a parte de vampiro, lobisomem, essas coisas todas, tu vai notar que no fim das contas não passa de uma história romântica, tá ligado? Comum, de como qualquer outra parada, sabe? Não tem muito mais do que isso, é só isso na verdade. Basicamente Crepúsculo segue aquele padrão de romance que toda obra merda de romance também acaba seguindo, né? Que é uma menina que por algum motivo ela se acha muito feia, mas ela parece a porra de uma Charlize Theron, tá ligado? Mas que todo mundo considera ela feia e que no fim das contas ela é feia mesmo, mas ela é descrita de uma forma bonita. Mas tem um cara que é bonito e todo mundo gosta que gosta dessa pessoa. Que no caso é a protagonista que se acha feia, mas que na verdade é bonita, porque tu narrou ela sendo bonita. Aí esse cara é descolado, ele tem um carro, ele usa uma jaqueta e por algum motivo ele tem conhecimento em literatura clássica, em Shakespeare, em poesia, essas coisas, e ele mete uma dessa de vez em quando. E no fim da história, a tua protagonista tem 2 filhos. Um menino e uma menina. Muito bonitos. É só uma história de romance padrão e eu não tô nem de sacanagem com relação a isso. Eu acabei de dar uma resumida de qualquer outra história do Wattpad, tá ligado? Se você quiser fazer história no Wattpad, é só você fazer isso. Uma menina que se acha feia, mas que na verdade é bonita, que é desejada por um cara que todo mundo gosta e que só ele tem olhos pra ela e todo mundo tem olhos pra ele. Tem uma parte da história, isso no primeiro livro, em que a Bella, a protagonista, ela acaba se dando mal. E aí uns vampiros muito loucos vai atrás dela e tal. E o Batman, ele fala pra ela que ela tem que correr, fugir dali, mas ela não quer, tá ligado? Ela tem que fugir de casa, dar adeus pro pai dela, essas coisas, e no fim das contas tudo se resolve. Aí, acho que nessa parte da história entra aquela questão, mas ela vive com o pai, então como que ela vai sair de casa? A desculpa, né, que a autora, ela usa, é que a Bella brigou com o Batman e ela tá puta e por isso ela vai pra longe. A questão é que Crepúsculo, ele vai além disso, porque ele adiciona 2 coisas muito interessantes, vampiros e lobisomens. Se você tira os vampiros e a fantasia, é só uma história de romance, ela iria mesmo brigar com o cara, tá ligado? Não tem pra onde ir. Pra mim, eu não sei pra você, tá? Parece muito mais um recurso a mais que a autora utilizou pra dar um extra na história dela. Tem uma história chamada Divergente, que inclusive eu acho que eu já fiz vídeo a respeito dessa história, que a autora, ela quer basicamente mostrar pra quem tá lendo que os amigos da protagonista vão ficar do mal. E ao invés de ir elaborando isso conforme a história vai passando, ela simplesmente mexe um elixir lá, um soro da verdade que faz todo mundo ficar doidão e que no fim das contas manipula geral, sacou? É tipo meio memes, ela não trabalhou direito, é só um Deus Ex Machina, entendeu? E é praticamente isso que a própria autora de Crepúsculo tá fazendo aqui. E quanto mais eu lia, eu mais me arrependia de continuar lendo, tá ligado? É como se a minha história, né, A Criança do Fim do Mundo, ela fosse sobre um garoto qualquer que vai descobrindo mais sobre o passado dele e tudo mais, e só isso.
sem nenhum sistema mágico, ação ou aventura. Daí eu, por acaso, eu tive a brilhante ideia de, nossa, essa história tá muito chata, deixa eu adicionar meninos mágicos que têm poderes aqui do nada e que são demônios e blá 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 blá. Criança Fim do Mundo foi uma história que me deu muita dor de cabeça logo no início, porque no começo eu tava querendo que fosse mais livro, até porque eu leio mais livro do que web novel, tá? Essa que é a grande realidade. Tanto é que eu tô falando aqui de livro pra vocês e não de necessariamente web novel. Eu tava tentando fazer uma parada que eu não sabia fazer, que é romance, tá ligado? Um negócio mais livro, mais book, mais recheado, mais cheio de coisa que eu não sei fazer. Esse que é o ponto, que eu não sabia fazer, pelo menos. Talvez você pense que uma história que foi criada pra ser de um jeito, não dê pra acrescentar nada nela, principalmente a sua. Você tá tipo, pô, eu acabei de criar minha história, ela tá bonitinha do jeito que tá, mas eu não acho que dá pra acrescentar mais nada nela, sabe? Tipo, ela já tá redondinha. É tipo um cara que eu dei tutoria recentemente, o cara era muito bom, mano. E a história dele era incrível. Só que não tinha esses elementos de web novel mesmo. E é isso que eu vou explicar já nesse vídeo, tá? E outro exemplo disso também, um bom exemplo, tá? A galera diz que eu falo mal dele nos vídeos, mas na verdade eu falo bem dele, porque a história dele me pegou no primeiro capítulo e eu ainda vou fazer vídeo sobre isso, tá? Que é o Alonso Allen. O Alonso Allen, eu gosto de falar dele porque a obra dele sempre tem bons exemplos, tá bom? Fez a obra dele originalmente para ser uma história histórica, puramente isso, sacou? Então, originalmente falando, não era para ter essa questão de poderzinho e tudo mais. Agora, o que aconteceu para ele mudar de ideia e fazer uma web novel mais mágica, sacou? Essa que é a grande pergunta. Simples, tipo, público, só isso. Antes de você começar a escrever, você primeiramente precisa entender qual é o público que você está escrevendo. Falando sério, tem gente que acha que vai ser um novo Tolkien, e talvez você seja, tá? Mas saiba que o Tolkien ele começou escrevendo uma história infantil, que foi o Hobbit. Isso sem falar que ele já era famoso academicamente falando, tá? Então, obviamente, o nome dele já tinha um certo peso. Agora, vamos voltar pro Hobbit, tá bom? Lembra que eu falei que a história dele foi feita pra o público infantil? Pois é. Você sabe o motivo disso? É simples, venda dinheiro. É por isso que, inclusive, no Hobbit, tu vê que a narrativa ela é muito mais fácil de dirigir. Dirigir é foda. Digerir. Vai tomar no meu cu, né, cara? Do que a de Senhor dos Anéis. De Senhor dos Anéis começa com um bagulho tão complicado que tu vai desistir nos primeiros 3 capítulos, porque é muita enrolação. Inclusive eu tô com a camisa do Senhor dos Anéis aqui. Agora no Hobbit não, é muito mais leve, muito mais garoto, muito mais criança, tá ligado? É uma parada muito mais realmente pro público infantil, tá ligado? Porque o Tolkien escreveu pro público infantil porque o editor dele chegou e falou: meu parceiro, escreve isso daí pro público infantil que é nós. E foi o que ele fez. E deu certo. Até mesmo o Tolkien ele teve que abrir mão de tornar o Hobbit algo mais sério pra poder, tipo, ter mais venda, pra ter mais visibilidade. É isso que o editor dele queria naquela época. Ou seja, ele escreveu pra um público que ele sabia como escrever pra aquele público. Isso é muito importante de você tá prestando atenção. Mano, é o assunto do vídeo que eu quero falar aqui, mano. Saber pra quem que você tá escrevendo. Faz o seguinte, vamos fazer um mapa mental que a autora de Crepúsculo possivelmente fez pra chegar à conclusão que meter vampiro que brilha e lobisomem musculoso em sua história era uma boa ideia. A autora, ela tá conversando com um público feminino muito mais jovem, de tipo 14, 12 anos de idade, que são as meninas, tá ligado? Que querem simplesmente ter a vida que a Bella tem. E aí elas ficam fantasiando na cabeça delas de que elas vão arranjar um cara muito bonito, muito top, que vai encarar elas de um jeito que ninguém mais encara, sacou? É basicamente a autora conversando com o público em si, o público-alvo dela. E ela soube explorar muito bem isso. É a maioria das mulheres que gostam de ler romance, tá? E isso serve até pro gênero literário, já que se você pegar umas 100 garotas e uns 100 garotos juntos e perguntar pra eles quem tem costume de ler, a maioria vai ser garotas, tá ligado? Disparado. Ok, então o maior consumidor de romance são as meninas. Não estou dizendo que os garotos não gostem, eles gostam, tá? Eu gosto. Mas aí que tá, a gente prefere porrada, ação, essas coisas. E a gente já vai entrar nisso. O que o público feminino mais gosta? O público mais feminino, né, mais jovem, tal, não sei o que, gosta de fantasia, sempre. Todas as crianças ali gostam de fantasia. E a maioria das meninas, entrando ali na pré-adolescência e tudo mais, iriam adorar se tivesse um vampiro lindo, 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 obcecado de forma doentia por você. Esse é o sonho de qualquer jovenzinha, tá ligado? Até meu sonho é esse. É claro que você ia querer um cara lindo atrás de você de forma doentia. Quer dizer, eu não sei. Eu ia. Agora você imagina um vampiro lindo obcecado por você com ciúme de um garoto lobisomem que também é bonito e que gosta de você. Pô, aí você tá no paraíso, tá ligado? É o harém das meninas. Então a autora, ela sabia muito bem onde ela tava entrando quando ela não tava escrevendo Crepúsculo. Ela conhecia o público-alvo dela.
E o ponto é, antes de você publicar, cara, mano, vocês vão achar que isso é coisa retardada, porque é a coisa mais simples de se pensar. Antes de tu publicar, pra quem é que tu tá publicando? Quem é o teu público, tá ligado? Na tua história. Quem é a galera que vai assistir? Pensa nisso, mano, pensa nisso. Quem é a galera que vai ler a tua história, mano? Saiba qual é o seu público. Pra quem você tá contando essa história. Pensa sobre isso. Se for um público mais velho, é bem provável que você vai ter pouca visualização. Os velhos aqui no Brasil e tudo mais só leem coisa chata. E pra falar a verdade, eles nem leem tanto assim. Bora lá. Qual foi o público que o Crepúsculo ele acabou atingindo? Meninas de 12 a 14 anos de idade, que fantasia sobre essas coisas de vampiro, de lobisomem, essas paradas. A autora, por mais que a história não seja boa e tipo isso seja um consenso geral entre todo mundo, ela soube acertar, sacou? Ela pegou ali no que o público queria, sacou? Web novel, que é justamente o que esse canal aqui ele foca, é um gênero que tá emergindo agora no Brasil. E a maioria da gurizada adora, mano, porque são parágrafos curtos, de fácil acesso e tal, entendimento, com histórias que as pessoas realmente gostam. E, bom, o que é que os jovens, no geral, eles gostam, né? Pô, pesquisa sobre isso, cara, eu não tenho uma resposta específica. Depende muito do que tu quer escrever, do gênero, mas, assim, no que se refere a web novel, a galera gosta de porradinha, poderzinho, essas paradinhas. Uma das coisas que vai dar um bom boost na sua história, né, é com toda certeza um sistema de magia, nem que seja bem básico, tá ligado? Se você quer a minha opinião sincera, sistema é a coisa que mais vende, entre muitas aspas, tá? Porque se você tiver uma novel de sistema, você consegue chamar muita atenção das pessoas, por mais mal estruturado que ela seja, tá? Existe muita história aí que nem é tão boa assim, nem é tão bem escrita, mas que ainda assim faz muito sucesso porque tem um sistema. Consegue ser uma web novel mesmo, sacou? Por mais que o enredo seja um cocô. É claro que você não precisa fazer o que o público quer, tá? O tempo todo. Você pode fazer o que você quer também. O ponto é que as pessoas, no geral, elas vão consumir aquilo que é mais entretenimento, sacou? Eu não tô dizendo que você tem que colocar vampiros e lobisomens na sua história só porque Crepúsculo deu certo, tá ligado? Não é pra fazer isso, pelo amor de Deus. Essa história aí, ela só deu certo porque a autora, ela conhece bem o público dela e ela explorou isso perfeitamente bem com vampiros e lobisomens, soube entregar pra eles aquilo que eles queriam ler. E, na verdade, mais do que eles queriam, porque eles nem sabiam que eles queriam isso, esse que é o ponto. Agora, é mais fácil falar do que fazer, né? Isso é muito verdade. Pra fazer o seu leitor se divertir com o que você escreve, você tem que fazer uma coisa que seja no mínimo cativante de verdade, tá bom? Então você tem que tornar a sua história algo que interessa pra ele ler. Por que ele vai querer ler a história de uma menina que tem um romance com um cara? Tem tantas histórias a respeito disso. Não, porque no fim das contas ela descobre que é um vampiro. Olha aí que coisa interessante, você adicionou um mais pra isso. Um aluno meu, que ele justamente fez uma história assim, eu até citei ele aí no começo do vídeo, que é que ele fez uma história muito legal e tal, de vingança e tudo mais. Mas assim, é só isso, era só uma história de vingança. Aí eu falei pra ele, pô, se tu tentar adicionar uns elementos a mais que interessam, né, o público mais jovem, o público de web novel, vai dar 100% nota 10. Mas se você quiser manter dessa maneira, tá bom ainda, tá bom, não é que esteja ruim não. Mas eu tô falando, adicionar elementos que vão provocar nas pessoas aquele sentimento de caramba, que coisa da hora, sabe? Aí talvez você pense, não, mas eu quero fazer algo pra mim, eu quero fazer algo só meu, não, se eu gostar tá bom. Se tu escreve pra tu mesmo, o que é que tu tá publicando, tá ligado? Esse que é o ponto. Assim, tudo bem você querer publicar e você tá escrevendo pra você mesmo, tá? Não tem problema, absolutamente nenhum problema com isso. Mas se você quer publicar pra você mesmo, aí você publica e tem pouca view, eu acho, tá? Na minha humilde opinião, que tu vai acabar se sentindo meio mal com o pouco resultado que tu tá tendo. Porque no fim das contas, tu tá querendo mostrar pra alguém, né? Tu tá publicando é porque tu quer mostrar pra alguém, cara. Então, de certa forma, você vai acabar ficando meio chateado porque não tem muita gente vendo, tá? É o que eu acho, é o que eu penso, tá? Pode ser que não seja o seu caso, mas na maioria das vezes vai ser esse o seu caso. Se você tá publicando é porque você quer que alguém veja. E aí você vai estar arriscando matar a coisa que você tá criando. Principalmente com web novel. Elas são feitas para serem divertidas. Se a sua história não é divertida de ler, interessante, cativante de qualquer forma, tá ligado? Então tá fazendo errado. Pô, tá fazendo errado, tá fazendo merda. O gênero de web novel tá arrasando com a gorizada de hoje em dia. Dá pra você mostrar a sua novel pra muita gente apenas publicando no lugar certo. Mas claro, não basta você só publicar a sua web novel, tá? Você também tem que aprender a transformar a sua web novel em uma web novel, uma coisa interessante de se ler. Muitos dos nossos tutores eram escritores de livro e nem sabiam. E eu não tô condenando escritores de livro, tá? Mas aqui no Brasil você não vai conseguir nenhum público... Ai, cara, qual é que eu caio aqui? Você não vai conseguir nenhum público escrevendo romance em um site de novel.
Tipo, não faz nem sentido isso. Então, leia web novel, tá bom? Leia bastante. Eu vejo muitos alunos que não leem nada. Isso é muito problema. Então, como que você vai saber o que seu público quer se você nem consome o que eles consomem? Analisa as histórias, tá? Web novels que fazem sucesso. Estuda essa parte do que faz sucesso. Vê o que é que o público em si quer. O público de web novel, o público mais novo, tá ligado? O que é que eles querem. Estuda sobre isso e tenta aplicar na sua história para que ela faça mais sucesso, sacou? De novo, tu não precisa abrir mão daquelas coisas que tu quer colocar na tua web novel, tá? Porque só fazer o que a galera quer é meio ruim, tá? É meio chato, porque no fim das contas você mesmo não vai curtir o próprio trabalho que você tá fazendo. Mas se você não fizer um pouquinho do que a galera quer em si, acaba que ninguém vai ver, entendeu? Então, elas por elas. Bom, é só isso que eu queria falar, tá? Foi um vídeo bem rapidinho, só pra dar essa dica pra vocês. É claro, talvez você esteja mais perdido ainda, querendo saber o que você tem que mudar ou melhorar na sua história pra ganhar mais público. Mas, de qualquer maneira, analise as histórias que são parecidas com a sua no sentido de web novel. Tem algum plot parecido, vingança, vontade de matar alguém, sei lá, qualquer coisa assim. E procure descobrir quais são os elementos fantásticos dessa obra e traz pra sua história. Seja sistema, seja um mundo assim pós-apocalíptico, alguma coisa bem fantasiosa. Geralmente fantasia é o que a galera jovem mais curte, né? Então meio que não tem muito pra onde ir. Eu fico feliz em dizer que a gente tem um monte de vídeo aí no nosso canal que ensina você a escrever uma web novel, tá bom? Inclusive, veja o nosso primeiro episódio no nosso podcast, tá? No Novelcast Brasil, aqui no canal do YouTube, no Spotify, ou então no Google Podcast. Lá fala justamente o que é web novel, tá? E alguns detalhezinhos a mais. Agora, se você quiser uma ajuda personalizada, exclusiva, tá? Entra no nosso Discord e pede uma tutoria. Você pode ser aluno meu, aluno do Alonso, aluno do Rose, aluno do Campos, aluno do Eduardo, aluno do Camo, aluno de um bocado de gente que tem histórias fantásticas e que também tem resultado com isso, tá ligado? E não deixe de dar ao seu eleitor aquilo que ele tanto quer, tá bom? Que no caso é se divertir. Bom, eu vou ficando por aqui e é isso. Até mais. Fica com a vista do marzinho aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Bonitinho, né? Jericoacoara. Caro para um cara.